Graças, paz, irmãos. Amém? Tô de volta. Sou o pastor Van. Vamos ganhar tempo aqui, ok? Quero saudar a todos do canal, todos os inscritos, aos 333 inscritos no canal. Parabéns, né? E isto me ajuda, me empolga, né? Me dá prazer de pesquisar e de estudar e ser coerente com a Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. Então, vamos continuar sobre o dia do Senhor veio como ladrão para Israel no ano 70. Amém? Dá o like aí, dá o like, aperta lá onde tem assim, ó. Aperta ali, você que é inscrito no canal, aperta, compartilha e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e manda esta mensagem aí com força para um amigo, uma amiga, um religioso, qualquer religião, não importa, mas que eles estão aderindo, né, e sendo liberto das cadeias religiosas para a glória de Deus. Então, o dia do Senhor veio como ladrão de noite para Israel. E o texto que nós estamos lendo é este aqui, versículo 2, né? Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá, porque estavam no ano 52, mas para o ano 70, o futuro virá inesperadamente como ladrão à noite. Então, ladrão aqui, para ladrão, Paulo ele usa o termo grego kleptes em nikte, ou seja, ladrão de noite. Ele veio como ladrão de noite. Então Paulo usa aqui um substantivo masculino kleptes para ladrão, literalmente ladrão, um ladrão. Então o que significa vir como ladrão de noite? O que significa essa expressão? O dia do Senhor vem, né? Porque eles estavam lá no antes de 70, para nós depois de 70, com o conhecimento, o dia do Senhor veio para Israel em 70 como ladrão. O que significa esta expressão vir como ladrão? Ou veio como ladrão? Mateus 24. Então observe o contexto, você vai ler o contexto aqui. Então ele diz, quando as pessoas, olha o versículo 3, quando as pessoas disserem tudo está em paz e em segurança, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como inicia, né? Como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escape. Então aqui é o dia do Senhor, aqui foi o dia do Senhor, certo? Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente. Então o dia do Senhor foi um grande desastre, foi a grande destruição. O dia do Senhor foi a grande tribulação no ano 70. DC, né? Depois da morte e ressurreição de Cristo, ano 70, chegou o dia do Senhor. Foi a grande tribulação. É tão verdade que a gente vê isso aqui em Mateus 24, né? Vamos aqui para Mateus capítulo de número 24, versículo de número 43 diz, então, entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Olha só, o que significou para Israel? Um arrombamento, uma destruição. É isso que Jesus estava ensinando aos judeus. 44. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá como menos esperam, como ladrão, para destruir. Foi Jesus que destruiu? Não, ele usou o exército de Roma, o Império Romano, a força militar de Roma e os aliados para destruir Israel, Jerusalém, ok? E aos redores ali de Jerusalém. Então, esta é a expressão
virá como ladrão. A força da expressão virá como ladrão de noite, inesperadamente, sem vocês. A paz e segurança. Roma entrou em Jerusalém e destruiu totalmente, com o número de mortos, mais de 1.200.000 judeus, ok? É só você ler um pouquinho da história da destruição do templo de Jerusalém, que você vai ter noção melhor do que eu estou dizendo aqui, ok? Então, e o versículo 44 diz, certo? Então o dia do Senhor veio como ladrão. Foi um dia de destruição, nada de arrebatamento secreto. Isso é historinha da carochinha. Isso é historinha de Zorro, de Batman, de Robin. É melhor falar de Batman e Robin na escolinha dominical do que inventar isso aí. Dizer que o dia do Senhor virá, que será o arrebatamento, isso não tem sentido nenhum. Isso não tem concordância nenhuma com a verdade sagrada. Então o dia do Senhor foi o grande e terrível dia. Foi o dia da grande tribulação. Então, qual a função de um ladrão? Qual a função de um ladrão? João capítulo 10, livro histórico de João, capítulo 10. O ladrão só serve para isso. Ele não muda a sua característica, né? Ele só vem para isto, o ladrão. João 10, versículo 10. Ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essa primeira parte aí. O ladrão, lá em cima, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esta é a função do ladrão. Se você não conhece, os textos sagrados, você precisa conhecer melhor a Escritura. Doutores, fazedores de livro, professores de escolinha dominicais. O ladrão vem para isso. Então, o dia do Senhor vem como ladrão para roubar, matar e destruir a sociedade. É para isso que veio. Foi para isso a expressão que Jesus usou, que a Bíblia usa para o dia do Senhor vem como ladrão. Ok? Matar, roubar e destruir. O ladrão vem para arrombar a casa. Aquilo que a gente falou também, Mateus, capítulo 24. O ladrão vem para isto, ó. Versículo 43. Aqui, ó. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. O ladrão vem para roubar a sua casa. E veio para saquear Jerusalém e o templo de Jerusalém. Lucas 12, 39. Também temos essa expressão em Lucas, capítulo 12, versículo 39, que diz: entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Então, olha a expressão ladrão, tem algo a ver com arrebatamento? O dia do sábado. Não, o dia do Senhor é o dia do sábado. Pregam-se nos púlpitos, né, dos templos. Irmão, o dia do Senhor, guarde o dia do Senhor, que é o dia do sábado. Enganoso. Não, o dia do Senhor. Aí o outro pior. O dia do Senhor é o dia do domingo. Piorou. Não. Aí vem o outro e diz assim: não, o dia do Senhor é o dia do arrebatamento. Longe. Não, o dia do Senhor é o dia do arrebatamento secreto. Aí é que danou-se mesmo. Aí é que não bate, foge muito da Escritura. Não, mas o dia do Senhor é o dia de descanso. A Bíblia nem toca nesse assunto. O dia do Senhor foi o dia de grande destruição. Foi o dia da grande tribulação e ponto final. Ok? Vamos lá. Então, aqui, Lucas 12, 39. Então, o ladrão veio para isso. O ladrão não vem para arrebatar a igreja, ele veio para destruir Israel. Ele veio com essa função, destruir a cidade de Israel e o templo de Jerusalém. 1 Tessalonicenses 2,4. Agora, Joel, olha o que é que diz Joel, capítulo 1, versículo 15.
que diz: o dia do Senhor está próximo, o dia em que virá, destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será! Doutor da lei, ensine isso na escolinha dominical, nos seus livros. Pegue os seus livros todinho, esqueçam eles e façam outros livros sobre o grande e terrível dia do Senhor que veio em 70 DC, na grande tribulação. Então, Joel 1,15, 2 Pedro 3, aqui, 2 Pedro, cadê Pedro? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostas. Terra de Israel, o templo de Israel que pegou fogo, é uma expressão simbólica, é uma expressão metafórica, é uma expressão, ele está fazendo uma comparação de céu, terra, referindo-se a Israel, ao templo, à lei mosaica e nada mais, nada assustador. Isto aconteceu em 70, beleza? Ok? Então o dia do Senhor virá para arrebatar a igreja. Não, vem como ladrão, destruir. Que mais? Aqui, Apocalipse 3:3, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 3. Lembrem-se do que ouviu e no que acreditou. Apocalipse, lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão, para arrebatar a igreja. Não. Secretamente. Não. Para destruir. Essa é a finalidade do dia dos... Foi. Que mais aqui agora? Então, perceba que a vinda do Senhor como ladrão estava associada a roubo, destruição, morte e caos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, sempre é bom voltar lá, por causa disso aqui, versículo de número 1, capítulo 5, versículo 2 e 4, que diz, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão de noite, e o versículo 4 diz, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor virá como ladrão. E o 3 diz, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o dia do Senhor virá com o desastres, ou seja, então o desastre, o dia do Senhor, lhe sobrevirá tão repentinamente, ok? Prenda aí, doutor da lei. Então, a ideia do ladrão em relação à vinda de Jesus aparece 7 vezes no Novo Testamento, ou de Mateus a Apocalipse. Então, essa expressão, a vinda do Senhor, esta ideia da vinda do Senhor como ladrão, aparece 7 vezes. Mateus, capítulo 24, versículo que a gente leu ainda agora. Vamos aqui, Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 43. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Então, a que hora viria o cidadão, né, o povo judeu, ficaria esperto, mas não ficaram. Então, o dia do Senhor veio para eles como ladrão na grande tribulação. Também aparece em Lucas 12:39, certo? Lucas, que é a mesma expressão, capítulo 12, versículo 39, que diz, entendo isto, se o dono da casa soubesse exatamente, certo? Então, a que horas viria o ladrão, não permitiria que a casa fosse arrombada. A expressão dia do ladrão, o dia do Senhor vem como ladrão. O dia do Senhor vem como ladrão. De noite,
arrombamento, destruição, assolação, sofrimento, angústia, dor, morte. E isto representava para os judeus o grande e terrível o grande e terrível dia do Senhor como ladrão. Era isso aqui que ocorreu no ano 70. Eu já falei Joel, então aqui Lucas 21, 35 ainda. Lucas, livro histórico de Lucas, versículo agora 35, que diz: como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos que vivem na terra. Irmão, uma observação aqui, que vivem na terra. Olha aí, pastor, não são os habitantes de toda a terra? Não, primeiro que aqui não fala toda a terra. Mesmo se falasse em alguma tradução, que vivem na terra, faça uma coisa, pergunte ao seu professor de escola dominical o que esse texto terra aqui, nesse contexto, se refere a quê? Ao globo terrestre, a toda a terra, aos continentes? Refere-se à terra de Israel, ou seja, como uma armadilha, pois esse dia, o dia do Senhor que veio como ladrão, sobre todos os que vivem, virá sobre todos os que vivem na terra, terra de Israel. Nesse contexto aqui, terra é referente a Israel, terra de Israel, beleza? Aí eu falei Pedro, capítulo 3, versículo 10, Apocalipse 3:3, Apocalipse agora 16, né? Apocalipse 16, versículo 15, que diz: eu virei inesperadamente como ladrão, feliz é aquele que me espera, alerta e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. Então Jesus dizendo que viria para aquela igreja como ladrão, destruidor, assolador, né? Aquele que veio para matar, roubar e destruir. Bom, nenhum desses textos que eu citei, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, nenhum deles, presta atenção aqui o detalhe, nenhum desses textos se refere ou faz referência a um arrebatamento para as nuvens. Não faz. Nem é visível, nem foi o arrebatamento visível, nem foi o arrebatamento secreto. Pior ainda. Pior ainda. Então, nenhum desses textos também é referente ou faz referência ao sábado e nem tampouco ao domingo. Então, o dia do Senhor fica nítido, fica claro, fica bem exposto que foi o dia da visitação que Deus fez a Israel, ou seja, foi o dia da grande tribulação, que ocorreu em 70. Ambos os textos, Jesus fala da nação de Israel, todos esses textos, Jesus está se referindo, os apóstolos se referiam à nação de Israel. Mateus 24, aqui ó, o dia... A expressão o dia do Senhor vem como ladrão, foi esse dia aqui, ó, Mateus 24, 21, que diz assim, ó: pois haverá mais angústias que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Aqui foi o dia do Senhor, aqui está se referindo à grande tribulação. O 22, se o tempo de calamidade não tivesse sido o tempo da visitação divina sobre os judeus, não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Então, o grande e terrível dia do Senhor, o dia do Senhor que veio como ladrão, se faz referência, apontava para a grande tribulação. Também, veja que Mateus 24, 42 agora, 42, que diz: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Ao 43, entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. O dia do Senhor que veio como ladrão, né? Mateus
24, 21, o dia da grande tribulação, ou o período de 7 anos, foi aquele dia, foi um período de 7 anos, foi do ano 66 da primeira era cristã ao ano 72, foi o período do dia do Senhor, da visitação divina, ele veio como um ladrão. Este foi o período de 7 anos da grande tribulação, ok? Aqui também, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, voltando lá para a gente concluir, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 2 e 3, que diz, versículo 2, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Eles sabiam que o dia do Senhor estava chegando, viria à noite, que seria o quê? Inesperadamente, para destruir Jerusalém. Versículo 3. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente. Então, dia do Senhor, dia de juízo, julgamento, sentença, destruição, dia do Senhor. Aí ele diz, vós mesmo, né? Aqui, ó, versículo 2 diz, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão. Vocês sabem, vocês, ou vós mesmos na sua tradução. Vós mesmos quem? A quem Paulo estava dizendo que eles sabiam, eles já estavam conscientes que Paulo não estava enganando eles. Paulo estava falando a verdade, que isto ocorreu no ano 70. Vós quem? Vós quem? Capítulo 1 agora. Aqui, ó. Olha para quem Paulo estava falando. Aqui, ó. Capítulo 1, versículo 1. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que lhes dê graça e paz. Esta carta que Paulo estava orientando esses irmãos foi para este tempo, para aquela geração, para esses irmãos de Paulo contemporâneos. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica. Se você está em Tessalônica hoje, se esta igreja existe nos dias de hoje e você está em Tessalônica, Paulo escreveu para você, meu amado irmão, doutor em teologia e escatologia enganosa, certo? Então, quando Paulo diz, vocês sabem muito bem, Paulo estava escrevendo para estes irmãos no ano 52 da primeira era cristã, do primeiro século. Paulo escreveu para esse irmão e não para nós, né? Para o desespero dos futuristas. A grande tribulação foi o grande e terrível dia do Senhor, que veio como ladrão em 70. E o versículo 4 ele diz, olha para quem Paulo escreveu, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Então Paulo estava escrevendo para estes irmãos, certo? Capítulo 1, né? Versículo 2, que diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Então foi para vocês, para vós aqui, vocês aqui, ó. Olha só, a igreja que está em Tessalônica. Paulo escreveu para esta igreja, aos irmãos em Tessalônica. Aí você vai para o capítulo 5 e o versículo de número 2. Vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão de noite. A quem Paulo escreveu? Para nós ou para os irmãos lá de Tessalônica no ano 50 ao ano 52? Doutor da lei, responda aí, por favor. Então, os irmãos de Colossos, né, os irmãos tessalônicos, lá de Tessalonicenses, eles foram totalmente ensinados
sobre este assunto. Eles estavam cientes, eles estavam conscientes e eles já estavam esperando. Eles quem? Os irmãos de Tessalônica, estavam lá esperando. Os irmãos contemporâneos de Paulo, os irmãos que leram esta carta no ano 52, eles estavam conscientes desse assunto. Não havia dúvida em suas mentes, não havia dúvida a respeito do dia do Senhor ou da grande tribulação. Concluo dizendo aqui, meu amado irmão e irmã do canal, e a você que vai me ouvir e ver esse estudo pela primeira vez. A Bíblia e a própria história, a Bíblia e a história confirmam que Jesus veio como ladrão de noite no ano 70 DC. E eu digo a você, contra fatos não há argumentos. Jesus não veio arrebatar a igreja como ladrão. Jesus não veio como ladrão de noite. Isso não significou para os judeus, não significava para os judeus o dia de sábado, o dia do Senhor que veio como ladrão, não significou também para os judeus o dia de domingo, nem foi um arrebatamento secreto. Ladrão não quer dizer secreto. Ladrão quer dizer juízo, condenação. Ladrão veio como ladrão significava dizer que Jesus veio para destruir, matar, roubar e destruir. Então, meu amado, o dia do Senhor veio como ladrão no ano 70. Repito, Flávio Joséfo e os historiadores da época comprovam. A própria Bíblia, a Escritura, também confirma que Jesus profetizou em Mateus 24, versículo 34, não passará, aqui eu vou ler para você, Mateus 24, versículo 24, para a gente concluir, e o versículo 34, Jesus disse aqui, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. E todas estas coisas incluía o dia do Senhor, que veio como ladrão em 70. E o dia do Senhor significava para os judeus a grande tribulação. Deus te abençoe, dá o like, confirma aí e se inscreva no canal para a glória de Deus. Paz de Cristo, Cais Haris, Cai Eirene, graça e paz na tua alma.